Olá, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, você que está entrando aí. Como vai? Seja bem-vindo, bom dia. Olá, gente, bom dia. Bom dia, gente. A expectativa não é que eu entrasse hoje na live, mas nós tivemos algumas questões técnicas e as outras pessoas que fariam a live de hoje não conseguiram acessar, não aparecia para essas pessoas a opção de vídeo ao vivo e para mim aparecia. Então eu vou assumir a mediação e essas pessoas vão participar aqui comigo, dividindo a live. Bom dia para todos vocês, para todas vocês também. Um ótimo dia. Vou só aguardar a Cristine e a Karen se posicionar para que a gente possa iniciar a live que estava programada para hoje às 10 horas. Mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Psicologia, a gente pede desculpas por não ter iniciado dentro do prazo previsto, mas infelizmente a opção de vídeo ao vivo não estava aparecendo para a Cristine e nem para a Karen, que são as pessoas que vão conversar conosco hoje. E é por isso que eu vou inicialmente assumir esse lugar para que a gente consiga então dar andamento na programação de hoje, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a Cris. Ah, ela tem que entrar, eu acredito. Bom dia, bom dia. Muito bom ter vocês aqui conosco, né, gente? Tentando entender melhor quais são as formas de lidar com essa situação tão atípica que a gente tem vivido, mas que é preciso muita sabedoria, muito empenho, muito esforço para conseguir passar com isso sem ter maiores prejuízos. Aqui, deixa eu aceitar a solicitação dela e a gente espera ela entrar. Tá sem som? Tá... Vocês conseguem me ouvir ou só a Cristina? Oi, Karen, tudo bem? oi. Sua câmera tá ao avesso? Ah, Aí, pronto. Estão me escutando? olá, consigo te ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo consegue ouvir, gente? Tá sem som? Todo mundo escutando, gente? Que bom. As pessoas, tem gente dizendo que ouve os dois, conseguimos ouvir, mas tem gente que está dizendo que não consegue ouvir. Oi, ouvindo, estou ouvindo perfeitamente, Mirelle disse. Que Escutando bom. sim. Karen, seja bem-vinda. Estava aqui explicando para o Obrigada. pessoal que a programação da live não era comigo hoje, mas que por questões técnicas eu tive que assumir esse processo de mediação e é um grande prazer poder sempre contribuir, né, explicando que nós não estávamos conseguindo o acesso porque não aparecia nem para você e nem para a Cristine a opção de transmissão ao vivo, mas para mim estava aparecendo, né? Karen, fala pra gente, por que vocês é, idealizaram essa live de hoje? Eu não estou te escutando direito, Cândido, mas você perguntou por que a gente está propondo essa live hoje, é isso? Correto, é isso. Ótimo. A gente propôs, enquanto comissão de ética do Conselho, né, para trazer em pauta essas discussões, assim, do que está acontecendo hoje nesse novo cenário, né, de isolamento social. E como é que, o que que a ética tem a ver com tudo isso, né? Então, Uhum. eu vou fazer uma apresentação aqui, elencando alguns pontos que eu tenho visto na psicologia, acontecendo na psicologia, a partir da própria pandemia do coronavírus. Tá certo. Pode Posso ir, começar? pode começar. O que você preparou para poder conversar com a gente hoje? Tá. Eu preparei um textinho pequeno, porque é tanto na ética é tanta frasezinha que eu achei melhor seguir esse roteiro, tá? Tá Então, bom. assim, eu vou começar dizendo que o eixo central da nossa reflexão aqui é que a psicologia, ela é ética,
técnica e científica a qualquer tempo, seja no tempo de isolamento social ou no tempo que a gente pode estar nas multidões, né? Então, eu vou destacar aqui 4 pontos principais que eu presenciei aparecerem na psicologia a partir da pandemia do coronavírus e da sua chegada no Brasil e no estado de Goiás. O primeiro ponto é que a ansiedade dos indivíduos, que antes eram livres para ir e vir, né, e agora tem que ficar em isolamento social dentro das suas casas, foi um tema bem frequente nas redes sociais entre os psicólogos. Isso quer dizer que os psicólogos estão focados na saúde mental individual, ao invés de olharem para questões maiores. É o que a gente chama, dentro da psicologia, de psicologização da psicologia. O que acontece? Que esses indivíduos, cada um de nós, somos biopsicossociais, né? Isso quer dizer que nós somos também constituídos por relações familiares, e a gente poderia falar sobre o aumento da violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes dentro desse período de isolamento, que amplia-se a convivência, por exemplo, entre autor de violência e vítimas. Nós somos feitos também de relações comunitárias, né, das nossas relações sociais, nos grupos, nos trabalhos, nas instituições, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social. E aí eu queria retomar o terceiro princípio fundamental do Código de Ética, que diz que o psicólogo deve atuar com responsabilidade social, analisando a realidade política, econômica, social e cultural, né? Então, assim, nós estamos em tempos de coronavírus. O que isso significa, né? O que significa atuar com responsabilidade social? Nós estamos em tempos estranhos, em que misturamos vida, morte, saúde física, saúde mental, egoísmo, solidariedade, divergências de toda a ordem, inclusive divergências políticas. E nós constatamos a fragilidade e, ao mesmo tempo, a importância do Sistema Único de Saúde e de várias outras políticas públicas, como, por exemplo, a política pública da educação, da assistência social, de saneamento básico, moradia, erradicação da pobreza e eliminação da fome. Nós temos muitos Brasis, né? E em todas essas políticas tem muitos psicólogos trabalhando, que são são essas políticas consideradas essenciais. Então, com certeza, o meu argumento é de que a gente pode ir bem além da ansiedade dos indivíduos. Ok? Tem alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Porque daí eu vou passar para o segundo. Não, pelo que eu vi aqui das perguntas, Karen, só elogio, pessoas dizendo que tem uma honra de ouvir você, que é sempre muito bom ouvir as suas colocações. E tem algumas pessoas perguntando, na verdade, sobre o documento que saiu do Ministério da Saúde, que foi publicado ontem. O tema dessa live não é especificamente sobre esse documento que foi publicado ontem, mas a gente pode, no final da live, falar um pouquinho dele, né, Karen? Eu vou trazer um pouquinho, algumas reflexões, e a Cris também vai abordar isso, tá? Excelente. Então, vamos para o segundo ponto, então, que eu levantei como uma das segundas questões que eu vi acontecer na psicologia nesses tempos. O segundo ponto é de que, com o isolamento social, a demanda por atendimento psicológico online cresceu exponencialmente. E aí, esse tipo de atendimento, a gente pontua que ela não é uma mera migração do atendimento presencial, ainda que seja o mesmo paciente. Não é só ligar um aplicativo e falar com o paciente. Existem regras explicitadas em resoluções do Conselho Federal de Psicologia e do Regional de Goiás. E esse atendimento, é óbvio, continua sendo embasado na ética, na técnica e na ciência. Nós temos que fazer registro documental, contrato com o paciente, conhecer o território e a rede de saúde e assistência social do município do paciente, para o caso de uma emergência em saúde mental, por exemplo. Né? E aí chamar a atenção dos psicólogos, dos psicólogos, que existe uma vasta literatura científica que discute resultados, implicações, limitações e possibilidades desse atendimento. A Cris vai abordar um pouquinho mais na fala dela sobre isso.
O terceiro ponto é de que os psicólogos, alguns psicólogos, não conhecem as referências técnicas e a literatura científica sobre psicologia nas emergências e nos desastres. Nós estamos enfrentando uma situação mundial de calamidade pública. Eu sugiro que todos os psicólogos, e conclamo a eles, que estudem os documentos que vão embasar a nossa atuação. Você vai exercer, psicólogo, o cuidado em psicologia e não uma ajuda pessoal. Então, vai lá no site do Federal, baixa as publicações, faz uma pastinha no computador e vai lendo um documento após o outro. Muitas vezes, o psicólogo comete falta ética porque ele não lê os documentos. Ah, não, gente, aí não, né? Socorro, não dá, vamos ler. Você se lembra que o Código de Ética faz referência à prestação de serviços em psicologia em situação de calamidade pública ou de emergência? Disso, vamos começar a ler o Código de Ética, porque ele é um documento primordial e essencial para o aprimoramento profissional e para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. Ok? O quarto ponto é que a epidemia do coronavírus mostrou para nós e para a sociedade a importância que a psicologia e a saúde mental têm nas nossas instituições e na nossa sociedade. Em Goiás, eu vi gestores públicos e privados solicitarem a psicologia para o desenvolvimento de programas de atuação para prevenção de transtornos mentais e diminuir os efeitos psicológicos negativos da pandemia, né? Em profissionais de saúde e na população. Em 31 de março de 2020, aí eu vou trazer a portaria aqui, né, que o governo federal lançou essa ação estratégica que se chama Brasil Conta Comigo, profissionais de saúde, perdão. Nessa portaria, o ministro da Saúde ele solicita a mobilização da força de trabalho em saúde para a atuação em serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde para o combate à Covid-19. O sistema conselhos é treinamento técnico, ético e científico a ser dado à categoria a partir do estudo detalhado dessa portaria. Mas eu gostaria de pontuar que nas políticas públicas de saúde mental, que a gente já atende nelas há muitos anos, muitos anos já, né? Nós temos várias situações que podem ser consideradas emergencial e graves, como ideação suicida, ideação homicida, luto, vícios, transtornos mentais graves que se agudizam, picos de ansiedade e violências. A gente já tem trabalhado com isso bem antes da epidemia. Esses quatro pontos necessariamente me levam para o Código de Ética. Parece que o pessoal está reclamando que está sem som, é isso que eu estou entendendo? Gente, mas como é que está o som aí para vocês? Sinaliza sobre o som, por favor. Gente, o som está ok? Posso continuar? Estou entendendo que está ok, né? Ótimo. Eu acredito que a pessoa que... Ele está travando às vezes, Karen, mas mesmo travando, quando ele retorna, ele pega o mesmo ponto de onde você estava falando. Então dá para compreender. Pelo menos aqui para mim está assim. Ok. Então, sabe, gente, que a conexão nesse momento talvez não seja a ideal, porque há uma sobrecarga de acesso nas redes de internet no Brasil todo. Então a gente pede um pouquinho de paciência, mas e diz também que esse vídeo será disponibilizado depois pelo YouTube, e quem quiser assistir novamente para poder ter acesso a alguma questão que não ficou audível, vai poder ter acesso a esse vídeo depois pelo YouTube. Pode continuar. Ok. Então, eu vou continuar dizendo assim que esses 4 pontos que eu levantei nos levam novamente para o Código de Ética. Quando ele diz assim, que toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que buscam atender demandas sociais
norteado por elevados padrões técnicos, olha as palavras que eu estou salientando, né? E pelas normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Atuamos na psicologia a partir de conceitos transversais e muito caros. De tão importantes estão no primeiro e no segundo princípios fundamentais do Código de Ética, que são os seguintes: liberdade, dignidade, igualdade, integridade do ser humano, direitos humanos, eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E eu acrescentaria ainda, como temas transversais, a saúde mental e a qualidade de vida para a psicologia. Isso não tem que ser só falácia, né, gente? Isso são princípios do Código de Ética. Olha a força dessa palavra, gente, princípios. Isso tem que estar garantido a cada passo tomado. Isso tem que estar introjetado. E aí os meus colegas psicólogos e psicólogas adoram esse termo, né? Isso a gente tem que viver no dia a dia do exercício profissional. A cada manejo, a cada encontro, a cada decisão que eu tomo a partir da relação com o meu usuário, seja em qual área da psicologia que for. Nós todos somos regidos por um código de ética que tem caráter disciplinar e de sanção. Mas, mais recentemente, a mediação de conflitos entrou em cena na Comissão de Ética, na COI, nas COIs de todo o país, aliás. Em alguns casos, o denunciante e o denunciado poderiam sair pacificados desse embate que os levou à COI. Em casos em que a mediação é possível, isso é maravilhoso. Mas tem casos que as partes não querem, elas vão até as últimas consequências nos processos éticos. Eu fui psicóloga e voluntária da COI por 1 ano e meio e hoje eu estou na presidência da COI. Esses quase 2 anos me fizeram entender que orientar deve ser a principal diretriz das nossas ações. O próprio nome da comissão tem orientação. Orientar a categoria e a sociedade para diminuir o sofrimento entre denunciantes e denunciados de processos éticos, para que o psicólogo ofereça um serviço de qualidade, conforme está previsto no Código de Ética. Novamente, o Código de Ética nos embasando aqui. É por isso que nós estamos fazendo essa live hoje, para abrir o espaço para discussão sobre qual ética e psicologia que nós queremos ver acontecer em Goiás. A ideia da COI é fazer vários encontros e debates ao longo desse ano, para levar aos psicólogos a ética como um tema transversal na psicologia. Assim, fortaleceremos e qualificaremos os profissionais e continuaremos revelando para o poder público e para a sociedade a importância da nossa atuação. Mas, para isso, temos que realmente nos qualificar, estudar e ler muito, gente. Não tem como fugir da leitura. Isso é a cada desafio novo, a cada desafio profissional novo que a gente vai assumindo. A leitura nunca vai acabar. Para mim e para muitos, a atuação em situações de emergências e desastres e calamidade pública é um tema totalmente novo. Convido a categoria para atuação com qualidade e zelo sempre, assim como está escrito no Código de Ética. Continuaremos importantes para a sociedade desde que o dever fundamental de assumir atividades nas quais estejamos preparados, pessoal, teórica e tecnicamente seja respeitado. Quem fala disso? O Código de Ética, novamente. E eu trago aqui 2 autores importantes que se chamam Cavalcante e Cavalcante, de 2006, que dizem que quando o psicólogo atua com imperícia, incapacidade, imprudência, negligência e má fé, isso é mais venenoso do que o remédio. Mesmo no meio de uma crise humanitária, então,
Não desrespeitaremos as diretrizes que foram construídas a partir da história da psicologia no Brasil e a partir de muito debate democrático dentro do próprio sistema conselhos. Por falar nisso, eu não posso deixar de pontuar que qualquer psicólogo pode e deve participar das reuniões do conselho e ajudar a construir os rumos que quer ver acontecer na psicologia em nosso estado. Temos as comissões, temos comissões de saúde, de jurídica, do esporte, de empregabilidade, direitos humanos e várias outras. Temos grupos de trabalho, temos os COREPs, que são os congressos regionais de psicologia, e o Congresso Nacional de Psicologia, dentre outros. Eu estou convidando todos os psicólogos a concordarem ou discordarem, mas a partir de sua participação ativa no sistema conselho de psicologia. Traga o seu saber e fazer e vamos continuar a fortalecer essa. Então, esses tempos de isolamento social não são necessariamente ruins, são tempos de olhar para dentro, para a vida pessoal, para a vida profissional, para a família e para todas as relações. São tempos de pensar e sentir o lugar que temos ocupado nesse mundo tão gigantesco e ao mesmo tempo pequeno, no qual a humanidade inteira tem que se esconder de um organismo que nem vivo é. Incrível isso, né? Pila Vilares, no livro Colóquios sobre Ética, vocês estão me escutando? Eu não estou te escutando, Cândido. Tá ok? Não? Não tem áudio? Ah, meu Deus. O que eu faço? Alô? Parece que o pessoal está me ouvindo. O pessoal está me ouvindo, mas não está te ouvindo. Eu continuo? Eu vou continuar, Cândido, porque eles não estão só te escutando, tá bom? Aí você ajusta o seu áudio, ok? Pode continuar, gente? Tá. Pila Vilares, no livro Colóquios sobre Ética, lá em 1998, falou que a ética tem que ser uma busca de relação consigo mesmo, com o outro e com a coletividade. É a partir da ética que o psicólogo responde por suas ações no nível individual, e aí no nível da sua consciência, a partir da sua classe profissional, a partir, então, do julgamento ético, e no campo da sociedade, que seriam os campos criminal e civil. Então, para finalizar, eu vou retomar o eixo central da minha fala, que é a psicologia é ética, técnica e científica a qualquer tempo, em tempos de isolamento social ou em tempos de multidão. Lá na COI, a gente brinca que ética não é matemática. Você já tentou responder a si mesmo o que seja ética, psicólogo? Eu espero, com tudo isso que falei, ter deixado um convite para reflexão. Eu sou professora já há anos, mas essa é a primeira vez que eu falo sobre esse tema e eu gostaria muito de ter a opinião de todos. Muito obrigada. Cândido. Vamos aguardar o Cândido voltar, gente. E aí eu vou tentar retomar aqui algumas perguntas, para ver se teve aqui perguntas. Ai, gente, essas tecnologias... Eu não consigo lidar muito com isso. Bom, eu não estou conseguindo enxergar perguntas aqui, não. Mais comentários. A Cristine está agradecendo, a Karina está dizendo que excelente fala, a Josiane batendo palmas. Agora a gente vai
esperar a Cris entrar, então, para continuar um pouco essa conversa com vocês. A Thaís Toledo, obrigada, Thaís, está perguntando como atuar no social, na família do paciente. Então, essa é uma atuação muito importante, né? Para a gente sair desse nível de atuação só do indivíduo, do intrapsíquico, dos transtornos mentais, e ir para um campo também igualmente importante, que é o campo das relações. É o campo do cuidado no interpessoal. A gente tem vários formatos de atuação nessa área, né? A gente tem os grupos de famílias, os grupos multiprofissionais familiares, tem a terapia de famílias, tem a psicologia comunitária, que também é feita com famílias, e aí a gente vai atuando nesse campo. Cândido, o que eu faço aqui, gente? O Cândido desapareceu, a Cris não está aqui, eu estou sozinha. Socorro. Aí, voltou. Não. Ok, pode encerrar e entra com a Cris, porque ela vai fazer a próxima fala. Tá bom? Tchau, gente.